Kelly Danos, o presidente Bolsonaro disse que se não tivesse voto impresso, não tinha eleição e talvez insinuando até que ia ter aqueles tanques todos na rua. Como é que a gente fica agora que não vai ter voto impresso? Tem todos aqueles tanques na rua? Todos aqueles tanques na rua? Eu espero que não, porque é um atentado contra o meio ambiente, né? Todos aqueles tanques emitindo tantos gases poluentes. Mas a eleição, vamos ver, né? O TSE tá garantindo que vai ter. Olá para você que acompanha o Anexo 5, eu sou a Kelly Danos do Regra dos Terços e hoje eu estou aqui com... O Rogério Galindo, que está pedindo para você assine o canal, se inscreva. Não é assim que fala. Eu sou o Rogério Galindo, do Plural. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a Kelly Danos do Regra dos Terços para fazer mais um programa Anexo 5. Mas sim, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative as notificações. O Galindo tá um pouco abalado porque o editor tem pegado no pé dele, mas a gente vai conseguir seguir, né? Vamos lá. Ficam dizendo aqui que a minha iluminação não é tão boa quanto a da Kelly, mas eu vou fazer isso porque se a Kelly é uma pessoa iluminada. É uma luz natural, é isso, entendeu? É isso. É a genética, como dizem as pessoas quando são entrevistadas, assim. Kelly, vamos voltar aqui a falar então de política. A gente teve ontem uma das mais bizarras demonstrações ou tentativas de demonstração de força do governo federal com aquela parada mamulenga de tanques e outros blindados do exército. Não funcionou, os deputados, por óbvio, não se assustaram com aquilo e derrubaram a ideia do voto impresso. Quais são as primeiras consequências disso? O que a gente já pode dizer aí 12 horas depois dessa votação? Bom, a primeira consequência é uma derrota de novo para o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele já tinha sido derrotado na comissão especial. Tentaram levar o assunto para o plenário para tentar ganhar ali no tapetão, digamos assim. Também não funcionou, né? O presidente Jair Bolsonaro, que é um defensor ferrenho do voto impresso, essa PEC que foi analisada pela Câmara dos Deputados ontem, inclusive é de autoria da deputada Bia Kicis, que é uma das ferrenhas defensoras do presidente no Congresso. E agora, a princípio, esse tema está superado. A gente já pode seguir aí com as nossas discussões do que é importante, tipo pandemia, economia, essas coisas, né? A princípio, o voto impresso está superado, apesar do líder do governo, Major Vitor Hugo, na Câmara, o deputado do PSL de Goiás, ter dito que ainda há uma esperança, porque ainda há uma PEC com teor muito parecido no Senado para ser analisada. Então, aceitar uma derrota peronomútil, né? Agora, o presidente Bolsonaro é um defensor do voto impresso agora, né? Porque a gente vai ver lá nos anos 90, ele dizia que o voto em papel é que causava fraude e que iam com aquele voto sem informatização do sistema, iam roubar votos dos militares. Ou seja, sempre o voto que está valendo na democracia brasileira é o voto que incomoda o presidente Bolsonaro. E ele disse, inclusive, que se não tivesse voto impresso, Kelly, não ia ter eleição, ou pelo menos ele não ia concorrer. Depende do humor dele, ele diz uma das duas coisas, né? O que a gente pode imaginar? O presidente realmente pode desistir da eleição? Parece que é mais bravata isso aí, né? Com certeza é uma bravata, né? A gente não consegue pensar em um cenário em que o presidente Jair Bolsonaro não concorra à reeleição, até porque ele precisa se manter no cargo para não acabar preso, né? Vamos ser bem sinceros, né? Ele está sendo investigado em vários casos no Supremo Tribunal Federal. Tem o esquema das rachadinhas, funcionários fantasmas, uma série de irregularidades que podem ser investigadas em relação ao presidente. Caso ele não concorra e não mantenha o foro privilegiado, ele pode acabar em maus lençóis, né? Então, essa história de não concorrer, com certeza é uma bravata, né? Inclusive, a história de não ter eleições, né? Vamos lá, o que o presidente vai fazer? Vai impedir a realização de eleições? Como? Essa é a grande pergunta. Como ele pretenderia fazer isso, né? Quando a gente fala a sério sobre isso, a gente costuma pensar na possibilidade de um golpe de Estado, né? Usar as Forças Armadas, principalmente, para tentar impedir, de fato, a realização de eleições e colocar um ditador, no caso ele próprio,
no poder. Mas agora falando sério, Kelly, a gente vendo aquela parada de ontem, ficou até meio estranho você falar em golpe quando o presidente não consegue nem organizar um desfile que tenha uma certa imponência, né? Aquilo ficou parecendo um recado de que as Forças Armadas brasileiras estão numa situação tão depauperada que não conseguem se organizar para absolutamente nada, quanto mais para tomar o poder num país de 203 milhões de pessoas, né? Exatamente, né? Foi um certo alívio, né? De certa forma, a gente vê aquela tentativa de demonstração de força do presidente Jair Bolsonaro, porque a gente viu que a gente não tem muito com o que se preocupar em relação a isso, né? Pelo menos. O que tem preocupado muita gente, né? Que são as pessoas com quem eu tenho conversado, não é nem as Forças Armadas participarem ou não de um eventual golpe de Estado em 2022, porque essa possibilidade ela é quase descartada, né? As Forças Armadas não têm o mínimo interesse em fazer isso. Agora, o que tem preocupado as pessoas com quem eu tenho conversado é as polícias militares e o tumulto que as polícias militares podem fazer nos estados, né? Caso recebam aí um comando, né, do presidente Jair Bolsonaro. A gente já tem visto muitas polícias militares, a gente teve greve de polícia militar no Ceará no ano passado, a gente tem situação de polícia militar extremamente violenta contra manifestantes em outros estados, então isso sim tem chamado a atenção de alguns especialistas em segurança pública. Agora, as Forças Armadas, eu duvido muito que vão levar para frente alguma tentativa de golpe. Porque a gente tem o golpe tradicional, né, em que o exército vai pra rua, como aconteceu aqui em 64, como acaba de acontecer em Mianmar, né, mas tem também aquilo que tentaram, né, de uma maneira inovadora no Capitólio americano, né, um bando de gente sem noção invadindo o Congresso e tentando simplesmente melar a eleição, tentar fazer com que a situação se torne insustentável para tentar melar o processo político. Aqui no Brasil não precisa muito para você fazer confusão, né? E tendo, de fato, o Bolsonaro essa ligação com as polícias militares, a gente consegue imaginar isso, né? De um maluco chegar lá e dizer, olha, chegou a hora, acabou a brincadeira e vamos para cima deles. Agora, e o problema disso, que é que isso é muito mais difícil de você controlar, né? Porque o exército tem lá um comando, tem os generais, você conseguindo pacificar uma meia dúzia de pessoas, você pacifica a situação. Agora, quando você está falando de uma turba, como é o caso aqui, né, de milhares de pessoas sem comando centralizado, aí a coisa fica mais difícil. A propensão da gente ter uma confusão generalizada nas eleições de 2028 ainda não está descartada não, viu? A gente pode dizer que vai ter eleição sim, que as eleições vão acontecer, que o resultado das urnas vai ser respeitado, mas isso não garante que a gente não vai ter uma confusão em todo o país, né? Isso a gente realmente, provavelmente, vai acabar enfrentando em 2022. Agora, com essa manifestação patética ontem das Forças Armadas, a derrota na Câmara, mais uma derrota no Senado, né, na Lei de Segurança Nacional, a impressão que a gente tem é que o Bolsonaro vai cada vez mais ficando naquela situação do presidente, como os americanos dizem, do pato manco, né? O presidente que está no poder, mas que já começa a não ter força porque ele não tem perspectiva de se manter no poder, né? Então, você acha que esse ano que a gente tem daqui até a eleição, o presidente ainda tem condições de fazer alguma coisa ou a gente vai ficar nesse marasmo daqui até outubro do ano que vem? Bom, a gente vai ver provavelmente muita bravata do presidente, né? Ele vai continuar tentando elevar o tom aí, principalmente nessas ameaças autoritárias, mas na prática eu acho que a gente não vai ver muita coisa não. Pelo menos o Congresso dessa vez deu uma demonstração de que não se intimida e também não vai comprar qualquer balela do presidente Jair Bolsonaro, mesmo o presidente tendo comprado aí todo o centrão, basicamente, né? Inclusive, a própria votação do voto impresso ontem foi acelerada pelos deputados da oposição por medo de que o presidente conseguisse comprar deputados da base para que eles mudassem de ideia em relação ao voto impresso. Então, a votação ela foi acelerada, a oposição abriu mão de discursos, do tempo de liderança para falar, enfim, para tentar votar o quanto antes a PEC, porque o medo da oposição era que o governo acabasse atingindo os 308 votos necessários, ou pior, né, que ele conseguisse pelo menos
257 votos para ter o discurso de que a maioria dos deputados apoia o voto impresso. Então, foi essa tentativa da oposição com sucesso, né? O governo não atingiu 257 votos, muito menos 308, para não dar nem o discurso ao presidente de que a maioria apoia o voto impresso. E a gente tem que lembrar também, né, das manifestações. O presidente participou de uma manifestação no último domingo aqui em Brasília, que também foi um fiasco, né? Tinha pouquíssimas pessoas a favor do voto impresso. Então, eu acho que agora, pelo menos esse tema a gente pode deixar para trás, né? Mas o presidente é craque e encontrar novas polêmicas, né, para movimentar a base, e vai ser isso até 2022, não tem muito como escapar disso não. Como diz a piadinha sobre a parada de ontem, o presidente criou mais uma cortina de fumaça, né? E uma baita cortina de fumaça, né, inclusive. Então a gente vai ver aí se a gente volta a discutir as coisas importantes, como por exemplo, se houve propina na compra de vacinas, se vai ter vacina para a população poder se imunizar, se o país vai voltar a funcionar e, portanto, a economia volta a crescer, ou se a gente vai ficar discutindo coisas inócuas como a impressão do voto no Brasil. Kelly Cadanos, qual é a sua aposta? A minha aposta é discussões inócuas, com certeza absoluta. Acho que você tem razão. Mas a gente vai acompanhando as discussões inócuas também e falando dos assuntos sérios toda semana aqui na quarta-feira, sempre no Anexo 5, a Kelly Cadanos lá de Brasília, eu aqui de Curitiba, e a gente falando sempre para você que assiste a gente em todo lugar. Obrigado pela atenção. Até a próxima.